De maneira geral, nós somos carregados por nossas emoções. São elas que geram as nossas ações e produzem os resultados em nossas vidas. Nossas emoções são tão poderosas que podem definir o sofrimento ou a nossa felicidade. Inclusive, são por meio de nossas emoções que sentimos o sofrimento e a felicidade. Quando não temos um controle emocional, problemas de ansiedade, depressão e raiva nos acometem, pois somos tomados por essas emoções sem qualquer racionalidade, simplesmente seguindo-as, ficamos reféns de nossas emoções. Entretanto, se conseguimos ter um melhor controle emocional, podemos utilizá-las de maneira mais assertiva, para gerar mais felicidade e bem-estar em nossas vidas, utilizando a nossa mente para equilibrar as nossas emoções, criando um foco de ação para alcançar os nossos objetivos. Nesse texto, falarei sobre os 5 fatores que influenciam o equilíbrio emocional e como você pode avaliar cada um deles para iniciar sua jornada no caminho do equilíbrio emocional. Primeiro, o ambiente. Com certeza, o ambiente pode ser algo que gera muito descontrole emocional. Quando me refiro ao ambiente, estou dizendo em relação ao passado e ao presente. Se você teve uma infância difícil, é muito provável que tenha dificuldade em controlar as suas emoções. Uma pessoa que tem muitas oscilações emocionais na infância ou que nunca tentou controlar as suas emoções dificilmente terá essa capacidade. A boa notícia é que isso pode ser aprendido. As situações presentes também influenciam em seu estado emocional. Por exemplo, pode ser que você tenha uma vida muito atarefada e situações estressantes. A perda de um ente querido também afeta o nosso equilíbrio emocional e é algo difícil de lidar. Quando entendemos que o ambiente pode gerar esse desequilíbrio, podemos usar algumas estratégias para poder modificar isso. Segundo, há reações fisiológicas. Aquilo que não pode ser verbalizado terá o seu efeito no corpo. Sim, o nosso corpo diz muito sobre as nossas emoções. Prestar atenção a esses sinais ajudará você a saber qual emoção está sentindo. Cansaço, desânimo e falta de energia são sintomas de depressão, assim como a irritabilidade. Da mesma forma, as dores nos ombros e mandíbulas podem indicar sinais de estresse e ansiedade. Observe as reações de seu corpo para entender quais emoções estão lhe atingindo em determinado momento. Terceiro, estados de humor. Veja como um fator está ligado ao outro. Se você dormiu mal, pode estar cansado, e isso afetará o seu corpo, reações fisiológicas. Logo, diante de um problema, situações, você ficará mais irritadiço, estado de humor. Dessa forma, é importante manter o seu foco atencional para como está o seu humor e o porquê ele está assim. Isso gerará mais consciência em você e fará você perceber as suas emoções para lidar com elas. Quarto, pensamentos. Não são as situações que nos fazem sofrer, mas a interpretação que temos dos eventos. Você pode achar que as situações em sua vida são difíceis, quando, na verdade, é o olhar que lançamos nelas que geram o nosso sofrimento. Quando há um descompasso de nossa expectativa com a realidade apresentada, inevitavelmente sofremos. Aqui, nós devemos compreender também quais os pensamentos automáticos que temos diante das situações, com o intuito de aumentar a nossa consciência diante dos eventos, ampliar a nossa visão. Por exemplo, uma pessoa fala o que é necessário para que você melhore sua escrita. Se você pensar que ela está lhe indicando uma melhoria, é provável que fique tranquilo e até agradeça, mas se acreditar que é uma ofensa, então, ficará mais irritado, triste ou até mesmo ansiosa. Quinto, há comportamentos. A forma como agimos reflete em nossas emoções. Se, por exemplo, estamos em uma fila de supermercado e essa fila demora, podemos ter o comportamento de mexer em nosso celular ou folhear uma revista, com o pensamento que podemos aproveitar esse tempo. Caso contrário, podemos ter ações de reclamar e criticar os atendentes, gerando mais raiva e descontrole emocional. Veja como os seus comportamentos estão ligados aos pensamentos. A boa notícia é que se você mudar qualquer uma das 5 áreas, um pouco que seja, terá uma alteração em suas emoções. Agora vamos entender como controlar suas emoções. Dica 1. Autoconhecimento. Para lidar com as coisas que acontecem à sua volta, é preciso, primeiramente, aprender a se conhecer. Ao trabalhar o autoconhecimento,
você é capaz de reconhecer suas fraquezas e suas forças e identificar as fraquezas em que você precisa minimizar, bem como as forças que você precisa potencializar. Assim, você abre a sua mente para muitas possibilidades para mudanças. Dica 2. A nomear suas emoções. Quando você se mantém apreensivo ou nega a situação em que está, você só piora as coisas. Você precisa identificar as suas emoções, nomeá-las e gerenciá-las. Essa atitude também nos ajuda a nos conectar a compartilhar com outras pessoas que estão se sentindo da mesma maneira. Isso normaliza nossos sentimentos e nos ajuda a ter mais apoio. Dica 3. Focar no que tem controle. Nem tudo está sob nosso controle, mas existem coisas que podemos fazer para aliviar riscos desnecessários, como o que você está vendo, ouvindo e lendo. Busque por informações de fontes confiáveis, ouça músicas para você relaxar, leia livros ou artigos que façam você se sentir bem. Dica 4. Pensar positivo. A vida é feita de altos e baixos, picos e vales. Ao pensar positivo, contudo, você exercita a sua motivação. Desta forma, apesar de todos os desafios, você consegue encontrar forças e recomeçar, sem perder as esperanças. Ao ter motivação, você consegue estabelecer um foco e traçar o melhor caminho para atingir seus objetivos. Dica 5. A empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do próximo e isso é fundamental para ter controle emocional. Quando você leva em consideração o sentimento e a razão do próximo, você consegue se relacionar melhor com ele, entendendo suas motivações, por exemplo. Conhecer os interesses e debilidades do outro permite como que você pode se aproximar mais das pessoas. Dica bônus. Perdoar. Todos nós estamos sujeitos a cometer falhas e erros e resolver a situação é sempre a melhor forma de enfrentar um problema. Caso você não tenha concordado com a atitude de alguém, procure ter uma conversa franca com a pessoa, buscando uma solução cabível para a questão, sem ficar preso às emoções negativas, como mágoas e rancor. Se você chegou até aqui, é porque leu as dicas, então comece a praticar todos os dias. Não adianta você apenas ler e não levar algumas delas para a sua vida.